A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Será que existe vida depois da morte? Como é que é esta vida depois da sepultura? Muitas pessoas têm opiniões diferentes e divergentes acerca deste assunto. Mas o que a Bíblia tem a dizer? A palavra de Deus nos diz que todos nós teremos que comparecer perante o tribunal de Deus para prestar conta da nossa própria vida. Como que será este julgamento e este juízo? O programa de hoje vai tratar deste importantíssimo assunto. E eu quero encorajar você para convidar sua família, quem sabe até mesmo telefonar para um amigo, porque Deus tem algo especial para o seu coração, através do programa de hoje, através da mensagem de Deus para o seu coração. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. É com alegria que temos mais uma vez o físico Adalto Lourenço. Ele é presbítero da Igreja Presbiteriana Limeira e também ele é um pesquisador na área de física de superfície. Seja bem-vindo, Adalto, mais uma vez. Muito obrigado, presbítero Daniel. Eu queria saber, começar aqui essa conversa nossa, o que é que os cristãos têm a ver com o meio ambiente, com a ecologia? Será que a Bíblia fala desses temas? Olha, essa é uma parte que eu vejo assim na igreja tem sido muito deixado de lado. Sem dúvida a Bíblia trata de tudo isso. Existe até um versículo no livro de Apocalipse que um dos anjos chega para Deus e diz que ele é justo por destruir aqueles que destroem a terra. Nós fomos deixados aqui com um propósito específico de cuidarmos de todo esse mundo maravilhoso que Deus criou, esse planeta que Ele nos concedeu para vivermos e cuidarmos dele de uma forma inteligente. Tratarmos das questões da ecologia de uma forma consciente, consistente e algo que, num certo sentido, que seria passar de uma geração para outra sem deteriorar, como tem acontecido, como nós temos visto nos nossos dias. No nosso dia nós vemos aí, de certa forma, uma responsabilidade em relação ao meio ambiente, uma responsabilidade humana. E temos visto muitas consequências dessa irresponsabilidade, tal como o tsunami, Katrina, aqui mesmo no Brasil, a mortandade ali de peixes naquele rio ali do Rio Grande do Sul, mesmo a seca lá na Amazônia, inimaginável há alguns anos atrás. Quais as consequências dessa irresponsabilidade humana? Olha, tem um aspecto muito importante nisso que nós temos descoberto na ciência nesses últimos anos. O planeta Terra ele possui cerca de 2 milhões de variáveis perfeitamente balanceadas. Com a nossa poluição, com todos esses aspectos de tecnologia que nós temos desenvolvido, nós temos alterado esse balanço tão preciso que o nosso planeta possui. À medida que você altera essas características, o planeta começa a funcionar de uma forma anormal. Então nós temos visto muitas dessas anomalias do planeta acontecendo através das secas, da intensidade dos furacões, vários outros aspectos, não somente em termos locais, como também em termos globais. Tudo isso relacionado com o quê? Essa perda dessa precisão de funcionamento que o nosso planeta possui. E essa perda dessa precisão tem resultado no aquecimento global. E alguns cientistas, até com visão alarmistas em relação ao Brasil, chegam até a afirmar que as cidades litorâneas serão invadidas pelo mar, né? Qual a sua visão em relação a isso? Olha, existe um fundo científico muito importante com respeito a isso. Primeiramente, o aquecimento global ele tem se dado mais por questão do calor produzido pela nossa tecnologia. Então, nós produzimos muito calor. Esse calor não se perde no espaço, ele é mantido aqui dentro. Uma das implicações diretas do calor é justamente a questão do degelo, ou seja, calota polar, a questão das grandes massas de gelo que nós temos nas cadeias de montanhas. Se nós derretêssemos todo o gelo do planeta hoje, nós iríamos acrescentar no máximo uns 40 centímetros de água nos oceanos. Não mais do que isso, aí já no limite. O problema não é essa quantidade, que 40 centímetros de água não inundariam as cidades.
O problema é a maré alta e a maré baixa. 40 centímetros de água nos oceanos, sem dúvida, produziriam marés que chegariam até da ordem de 2 a 3 metros acima dos níveis atuais. Isso poderia causar os problemas que essas pessoas têm levantado. Mas nós estamos levantando uma situação também que é no limite de que todo o gelo do planeta fosse literalmente descongelado, ou seja, nós teríamos apenas água. Eu queria, só encerrando assim essa nossa entrevista, nós vivemos uma sociedade extremamente consumista, que para consumir, ela cada dia mais acaba com o meio ambiente. E levando uma irresponsabilidade, qual a consequência disso para essa geração e para as gerações futuras? Então, eu queria que você, a consequência científica e bíblica, assim você estará encerrando essa nossa entrevista. Está ótimo. Algo que tem sido muito interessante a respeito disso é que o aspecto principal está relacionado com a questão do lixo que nós produzimos. Ou seja, são os resíduos. Você pega, por exemplo, dentro da época de Natal e coisas parecidas, você pega uma criança ganhando um presente. Aquele presente, digamos que seja um caminhãozinho. O caminhãozinho vem numa embalagem. E geralmente tem mais volume a embalagem do que o próprio brinquedo. Toda essa embalagem será descartada. Como? Partes dessa embalagem, algumas partes, se decompõem rapidamente. Outras partes demoram séculos para se decompor. Então nós temos literalmente ali uma questão de como trabalhar com o lixo, com os resíduos. Hoje nós temos muita dificuldade não somente na parte dos resíduos que são produzidos por via de consumo direto, ou seja, a embalagem que nós descartamos, mas também de todo um processo para produzir essa embalagem, ou para produzir o brinquedo de uma forma bem prática, que são lixos, ou seja, resíduos, são lançados na nossa atmosfera, são lançados nos rios, são colocados em certas áreas. Todo esse material, ele tem uma implicação direta no meio ambiente. Como tratar com essas questões é que nós vemos que a sociedade, num certo sentido, ainda não acordou. Nós temos órgãos, temos entidades, temos instituições que têm trabalhado com elas de uma forma consistente, de uma forma coerente, de uma forma especificamente inteligente. Mas há uma necessidade do todo, ou seja, das pessoas se conscientizarem. Eu vejo nisso daí, Daniel, um problema muito sério, inclusive, com a percepção nossa como cristãos relacionados com aquilo que Deus fez. Nós somos responsáveis em cuidarmos de todo esse contexto que nos foi dado graciosamente por Deus. Como eu cuido de todas essas coisas? Um exemplo que eu dou e deixo sempre para as pessoas pensarem, imagina se as embalagens naturais que Deus criou não fossem biodegradáveis e descartáveis como elas são. Por exemplo, imagina a casca de um ovo, imagina a casca de uma fruta. Todas essas coisas Deus criou de uma forma tão inteligente que nós utilizamos parte, o que não é utilizado ainda é benéfico para a natureza. Um último exemplo que eu gostaria de dar é o próprio processo de fotossíntese. As árvores pegam praticamente dióxido de carbono que existe na nossa atmosfera, pegam esse material, transformam em açúcares que são utilizados, que nós utilizamos, e o que ela joga fora na natureza é o quê? Oxigênio, que nós também precisamos. Então nós precisamos aprender com a metodologia de Deus para que possamos utilizar bem os recursos naturais que nos foram deixados sem deteriorar o planeta e sem produzir essa quantidade absurda de resíduos que nós temos produzido. Muito obrigado, Adalto, pela sua entrevista aqui durante esses dias. Nós aprendemos muito com você e queremos lhe agradecer. E vamos ouvir essa mensagem musical e logo após a mensagem da Palavra de Deus com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Vai, semeia a palavra de Deus, anima os que sentem tristeza, acalma os que sentem furor, prega e vive o amor. Vai, ajuda os que órfãos estão, dirige os que andam sem direção, em tudo põe teu coração.
Igreja de Cristo ser padrão. Vai, e quando sentires a dor, e se não tiveres resposta, que se esvaziar teu vigor, Deus sempre contigo estará. As injustiças clamorosas que acontecem neste mundo exigem imperativamente um outro mundo e um outro juízo que seja justo, que seja defensor da mais pura justiça. A palavra de Deus nos fala de que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para prestar conta da nossa vida, para recebermos o bem ou o mal que tivermos praticado no corpo. Isso se faz necessário porque neste mundo nós vemos um Herodes no trono e um João Batista na prisão. Neste mundo nós vemos um Cristo, Filho do Deus vivo, sendo acusado, cuspido, ultrajado e condenado à morte, morte de cruz, e um Pilatos assentado na cadeira como governador. Neste mundo nós vemos homens maus que vivem à margem da lei, que transgridem a lei, que roubam, que corrompem, que matam, que escapam da lei, que são protegidos pelos arranjos da própria lei. Mas, no tribunal de Deus, não tem como corrompê-lo, não tem como subornar o juiz, não tem como um inocente ser culpado e nem como um culpado passar-se por inocente. A palavra de Deus nos diz que todos nós, indistintamente, ricos e pobres, doutores e analfabetos, religiosos e ateus, homens e mulheres, pessoas que vivem à margem completamente da moralidade e dos princípios legítimos que regem a sociedade, e aqueles que se consideram piedosos, de vida absolutamente regrada, todos, indistintamente, comparecerão perante o tribunal de Cristo. A palavra de Deus diz que o homem entrará lá como réu, porque diz a Bíblia que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você também é pecador. A Bíblia diz que não há homem justo em lugar algum, todos se desviaram, todos pecaram contra Deus. E eu imagino esta cena, a cena de você e eu, de todos os homens entrando neste tribunal, assentando-se na cadeira do réu. E eu posso lhe afirmar que a acusação mais pesada contra o réu não é feita pelo promotor. A acusação mais pesada contra o réu é dada e é feita pelas testemunhas. A simples expressão, eu vi, eu estava lá, eu confirmo, eu testemunho, contra este réu, vale mais do que 1000 palavras eloquentes do promotor. E quais são as testemunhas que estarão lá naquele grande tribunal, que se levantarão no dia do juízo contra você? Em primeiro lugar, as suas próprias palavras se levantarão como testemunhas contra você. A Bíblia diz que o homem vai dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que ele proferir. Quantas coisas que você já falou, que você não lembra mais, mas falou irrefletidamente, iracundamente, falou para destilar o veneno que surgia do seu coração. E essas palavras machucaram e feriram e provocaram estragos, desavenças, guerras, quem sabe até mesmo mortes. Pois bem, você vai dar conta no dia do juízo por todas estas palavras.
Mas há uma segunda testemunha que se levantará contra você, são suas obras. A Bíblia diz que no dia do juízo, nós seremos julgados pelas nossas obras, que os livros serão abertos, e os homens serão julgados segundo aquilo que estiver escrito nesses livros. Há coisas que você já fez, que seus pais não souberam, que seu cônjuge não soube, que seus filhos não souberam, que os seus amigos não souberam, que jamais foi alcançado pelo braço da lei. Jeitosamente você conseguiu esconder esses fatos dos olhares de juízo das pessoas. Mas essas coisas estão registradas e gravadas lá nos anais, nos autos, no tribunal de Deus. E no dia do juízo, todas essas coisas serão trazidas à tona e você terá que dar contas por todas essas coisas que você fez em seu corpo. Mas ainda uma terceira e última testemunha se levantará contra você. Diz a Bíblia que no dia do juízo, você vai ser julgado pelos seus desejos e pelos seus pensamentos. Quem pode escapar do tribunal de Deus? Deus não apenas julga suas palavras e seus atos, Deus julga também seus pensamentos e suas intenções. Nenhum tribunal da terra tem competência para julgar foro íntimo, mas o tribunal de Deus julga foro íntimo. O tribunal de Deus vasculha os corredores escuros da sua alma, mergulha nas páginas escondidas do seu coração. O tribunal de Deus devassa a sua alma e faz uma leitura das coisas que estão secretamente guardadas no seu coração. Segundo os psicólogos, passam pela nossa cabeça 10.000 pensamentos por dia. Quantos desses pensamentos você teria vergonha deles? Quantos pensamentos impuros? Quantos pensamentos levianos? Pois bem, a Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo por todos esses pensamentos. Não há como você escapar. Não há como você ser considerado inocente diante do tribunal de Deus. E a Bíblia diz que Deus não inocentará o culpado, que a alma que pecar essa morrerá. Mas deixa eu lhe dizer, você não precisaria ter uma multidão de pecados para ser condenado. Se você tiver um só pecado, você não pode entrar no céu. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o padrão para você entrar no céu é a perfeição. A Bíblia diz que se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. E a Bíblia diz que nós somos transgressores, que nós não conseguimos guardar a lei, não porque a lei seja ruim, a lei é boa, é santa, é perfeita, é espiritual, mas nós somos rendidos ao pecado. O pecado não está apenas nas estruturas sociais, o pecado está dentro do coração do homem. É do coração dele que procedem os maus desígnios. Desta maneira, ninguém pode entrar no céu pelos seus méritos, pelos seus predicados morais, pelas suas obras, pelos seus merecimentos, nem mesmo pela sua religião, pela sua religiosidade. Então, quando você percebe que o seu caso está irremediavelmente perdido, que não há possibilidade de você reconciliar-se com Deus pelos seus meios, pelos seus esforços, nenhuma possibilidade de nenhuma religião da terra conduzir você a Deus. É nesse momento que neste augusto tribunal entra o grande advogado, o advogado das causas perdidas, o próprio Filho de Deus. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele não veio ao mundo como um mártir, ele não veio ao mundo como um mestre de religião, ele não veio ao mundo apenas para trazer iluminados ensinamentos, como mais um grande pensador ou como um grande filósofo. Ele não veio ao mundo apenas para criar uma nova religião. Ele veio ao mundo para ser o seu representante, o seu fiador, o seu substituto, o seu advogado. E a palavra de Deus nos diz: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo.
Por que Jesus Cristo pode ser o seu advogado? Primeiro, por causa do seu caráter irrepreensível. Ele é o advogado justo. Ele não apenas vai procurar as filigranas da lei, os meandros da lei, para encontrar brechas na lei, para defender a sua causa. Ele é justo. Ele não transige com o erro. Ele não passa por cima da lei. Ele não procura brechas na lei para desculpar você. Ele é justo em suas palavras, em suas obras, em seu caráter. Nunca, jamais alguém o acusou de pecado. Jamais. Ele entrou no mundo e não pecou. E ele saiu deste mundo sem cometer nenhum pecado. E é desta maneira e por esta causa que ele pode ser o seu advogado. Mas em segundo lugar, Jesus Cristo é o advogado das causas perdidas, porque Jesus Cristo é o advogado que está sempre disponível para você. Quanto mais famoso um advogado é, mais ocupado ele fica. Mais difícil é de ter acesso a ele. Mas Jesus Cristo está disponível para você 24 horas por dia. A linha dele nunca fica ocupada. Você pode falar com ele a qualquer hora, de qualquer lugar, sem nenhuma burocracia. Se você o buscar de todo o seu coração, ele será encontrado por você, porque ele está disponível para você. Em terceiro lugar, ele pode ser o seu advogado, porque ele não cobra nada para defender a sua causa humanamente indefensável. Quanto mais importante um advogado, mais rico ele é e mais caro ele cobra. Para muitas pessoas, esses advogados são absolutamente inalcançáveis. Pois bem, Jesus Cristo não cobra nada para defender a sua causa. Na verdade, ele pagou tudo. Ele pagou o preço da sua absolvição, da sua redenção, vertendo o seu sangue em seu favor, em seu lugar, para purificar você dos seus pecados, libertar você da sua escravidão e dar a você a vida eterna. Mas ainda, em quarto lugar, Jesus Cristo, para ser o seu advogado, ele precisa ser o titular absoluto da ação. Ou, do contrário, ele não aceitará a sua causa. Não é Jesus mais Pedro, não é Jesus mais Maria, não é Jesus mais os santos, não é Jesus mais outros intercessores, não é Jesus mais as suas obras. Jesus Cristo é o único que pode defender a sua causa. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente Ele pode reconciliar você com Deus. Somente Ele pode perdoar os seus pecados. Somente Ele pode dar a você a libertação neste seleto e neste augusto tribunal de Deus. Mais ainda, Jesus Cristo é o advogado das causas perdidas, porque neste tribunal, Jesus, diferente de todos os outros advogados, não defenderá a sua inocência. Ele exatamente fará o contrário. Ele reafirmará a sua culpa. Ele entrará nesse tribunal não para dizer que os seus crimes foram pequenos, não para dizer que os seus pecados são pecados a menos. Ele não entrará nesse tribunal para dizer que você é bom. Não. Ele entrará nesse tribunal para reafirmar que você é pecador e que você não pode salvar-se a si mesmo, mas que Ele está assumindo o seu lugar para morrer em seu lugar, para dar a você a vida eterna. Agora preste atenção nisso. Jesus Cristo, Ele neste momento, para ser o seu advogado, Ele vai não fazer um discurso em seu favor. Jesus Cristo não vai produzir uma peça oratória ornada e enfeitada de frases de efeito, citando os grandes luminares desta arte sublime que é o direito, para defender a sua causa. Ao contrário, ele não subirá numa cátedra, ele não proferirá um discurso regado de emoção ou bordejado de eloquência, tangido de vestes do direito com togas bonitas, não.
O discurso de Jesus foi feito no topo de uma cruz, despido das suas vestes, não com palavras, mas com a morte sacrificial em seu lugar e em seu favor. Lá na cruz do Calvário, Jesus deu a sua vida por você. Ele verteu o seu sangue por você. Ele morreu em seu lugar para ser o seu advogado. E diz a Bíblia que ele venceu a morte. Ele está à destra de Deus, de onde intercede por nós. E por isso a Bíblia diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Hoje Jesus Cristo pode ser o seu advogado. Hoje você pode entregar sua causa a Jesus. Hoje você pode ser perdoado, liberto, salvo, e você hoje mesmo pode receber a carta de alforria, de soltura. Você ter a convicção de que nenhuma condenação há mais para você que entrega e que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Redentor. Se você deseja entregar sua vida para Jesus, feche seus olhos. Eu quero orar por você. Deus bendito, eu quero agora colocar a vida de todos aqueles que estão assistindo este programa em tuas mãos. E eu quero te pedir, ó Deus, que estes corações sejam tocados pelo teu Espírito, que estes corações sejam abertos pelo teu amor, e que cada pessoa que nos escuta e nos assiste agora, ao redor deste vasto e abençoado país, que possa agora mesmo render-se a Jesus, entregar sua causa para Ele, para que Ele seja o seu advogado, e para que nesta hora, Deus, haja salvação, haja redenção, haja perdão e haja restauração para este coração e para esta vida. Esta causa, portanto, está nas tuas mãos, e nós oramos confiados neste nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, o nosso supremo advogado, o advogado das causas perdidas. Amém. Deus te abençoe e que esta seja a hora mais feliz, da decisão mais feliz da sua vida. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Graças a Deus porque o programa Verdade e Vida tem chegado ao seu lar, à sua casa, sem pedir licença muitas vezes, mas acima de tudo tem levado a palavra de Deus com fidelidade. E a minha oração, meu desejo sincero, que ao acabar de ouvir essa mensagem, você possa ter reconhecido a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador pessoal, e assim, a partir de agora, ter a certeza da sua salvação, da sua vida eterna em Cristo Jesus. Nesse domingo você é o convidado do programa Verdade e Vida para participar da escola dominical, o culto pela manhã, às 9 horas, culto pela noite, 18, 19 horas, da igreja presbiteriana mais próxima da sua residência. E você também, se não tiver uma igreja presbiteriana, você pode visitar a igreja evangélica, que a palavra de Deus seja pregada com fidelidade. Uma igreja genuinamente evangélica, e assim participar das atividades ali e dizer que você é um ouvinte do programa Verdade e Vida. Mas procure a Igreja Presbiteriana do Brasil, mais próxima da sua residência, e diga: pastor, eu sou um ouvinte do programa Verdade e Vida, e vim para essa igreja para ficar. Até o próximo programa, quando estaremos mais uma vez aqui nesse mesmo horário, levando a mensagem do Senhor Jesus ao seu lar, ao seu coração. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.